Olá, boa tarde a você que acompanha a Infomani TV. Estamos fazendo nosso giro aí de entrevistas com parlamentares. Dessa vez, o entrevistado é Darcísio Perondi, que é deputado federal pelo MDB agora, né? Mudou de nome para MDB do Rio Grande do Sul. Ele que está no seu 6º mandato e é vice-líder do governo na Câmara. Deputado, muito obrigado aí por atender o nosso convite e explicar um pouquinho, contar um pouquinho quais são as metas aí do governo no ano que vem. Obrigado por atender esse convite, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Marco, o prazer é meu, uma alegria que converso com vocês. Tá? Nós estamos juntos todos para ter um Brasil melhor, um Brasil que renasce com força. Então, é uma honra para mim, tá? Fechar o ano conversando com vocês. Obrigado, deputado. Vou começar aqui falando um pouco de reforma da Previdência. Não foi possível votar essa reforma ainda esse ano, né? O governo adiou para fevereiro do ano que vem a possibilidade de votação em primeiro turno na Câmara dos Deputados, no plenário, e as agências de rating já ficaram um pouco de olho nisso, né? A possibilidade de um downgrade brasileiro, o Meirelles já fez reunião aí com alguns dos principais representantes aí dessas agências, enfim. Qual que é a estratégia do governo para agora conquistar os 308 votos necessários aí, mais um pouquinho, né, uma margem para poder votar isso em fevereiro? Por que não deu certo esse ano e por que pode ser que dê certo no começo do ano que vem, deputado? A reforma da Previdência é o coração de todas as reformas. A principal reforma, né? E nós saberíamos que haveria muita dificuldade. E nós tivemos uma dificuldade gigantesca quando o procurador da época, o Janot, né, aliou-se a dois empresários, dois irmãos Wesley, e obstruíram a reforma da Previdência, com interesses, dois interessados em boicotar o Brasil. O Wesley nos seus interesses econômicos e o Janot nos seus interesses corporativos, de impedir a reforma. Lá em maio, nós estávamos embalados para aprovar a reforma. Embalados. Tínhamos 320 votos para aprovar a reforma. Mas com duas denúncias, aí nós entramos em duas guerras pesadas com as denúncias. Tá? Não houve nem condições de abrir discussão. Nós tentamos entre nós, no grupo, abrir a discussão, né, do grupo parlamentar aí que estuda, tem um grupo aí, uns 20 parlamentares que estudam Previdência, tá, com os consultores, mas não houve ânimo. Nós tínhamos que enfrentar aquela denúncia absurda. Né? Tanto é que o premiado, os dois empresários que foram premiados pelo Janot, estão na cadeia. O Janot tem que recuar e eles estão respondendo. O prejuízo, sim, foi enorme. Impediu uma aprovação da emenda da reforma da Previdência iminente com os votos. Tá? Nós somos fortes. O Michel é muito forte. Com aquela tormenta, né, em mais um segmento específico da imprensa, né, não deu. O Brasil continuou crescendo e avançando, mas condições dessa reforma não houve. Então, houve uma questão muito específica, não foi mudança de linha do presidente da República e do governo. Foi um fator bem específico e poderoso e apoiado. Agora, tentamos no fim do ano, tá? Mas nos recuperamos dessas duas guerras em cima. Fizemos uma melhora na reforma, eu acho que provavelmente vocês já discutiram, tá? Tiramos uma boa parte da reforma, tá? Ficará aí um resultado de 50%, 60% da proposta inicial, que é um belo resultado, até o mercado já absorveu isso, tá? Mas não chegou faltou aí em torno de 30 votos, 40 votos. Então, o que houve? Houve um recuo estratégico. É mais importante, eu digo aí para todos que estão acompanhando, a determinação, a vontade de fazer a reforma persistem do senhor presidente da República. Ele não diz bom dia de reforma da Previdência, ele não diz boa tarde,
ele diz reforma da Previdência, ele não diz boa noite, ele diz reforma da Previdência. Tá? Ele levanta de manhã, em vez de dar um bom dia para a primeira-dama, ele diz reforma da Previdência. Ô, deputado, mas pragmaticamente, qual é a estratégia? Então, isso é importante que o governo quer fazer e fará, porque ela é fundamental. Estratégias, vamos lá. O Meirelles já está fazendo um trabalho extraordinário. Tá? O novo ministro de Relações Institucionais, Marum, que circula muito bem dentro desta casa, outro ministro trabalhou bem, mas houve desgaste. Quem senta lá, pouca gente dura lá mais de um ano naquela secretaria, daquele ministério político, tá? Que é ministro de Relações Institucionais. Tá? Então, o Marum entrou animado, com energia, está reorganizando toda a relação no colégio de líderes e vice-líderes do Congresso e da Câmara, aproximou também o Senado para a Previdência. A propaganda está aí, forte, clara, já diminuiu 30% a rejeição à nova reforma, Ibope, Correio Brasiliense, 30%. Muitos deputados atacam a gente no corredor e dizem, agora dá para votar, deputado. Agora dá para votar, deputado Perotti. Que bom, agora dá. Tá? As forças produtivas que nos ajudaram até agora, até dezembro, não pararam de ajudar, não vão parar. Inclusive, ontem se fez uma boa reunião lá na CNI, com o presidente da Câmara, com líderes, tá? As forças produtivas, CMC, comércio, a indústria, o varejo, CDL, a área da saúde, as forças produtivas estão muito focadas e auxiliando. Tem empresários já distribuindo folhetos nas empresas. Então, o acelerador do presidente continua com o pé firme no acelerador, tá? Envolvendo todas as forças produtivas, para nós chegarmos em 19 de fevereiro, quando abre a discussão, votar o 19, o 20, o 21, nós votarmos. E vamos votar, nós temos esse tempo todo para continuar ganhando a população, porque, na verdade, nós tiramos os idosos, nós tiramos os agricultores, nós tiramos 75% da massa trabalhadora, mas quem ficou? Ficou 25%. Quem é o 25%? 25% representam, participam dos 10% mais ricos, os salários mais ricos da nação. E se fechar mais a lente do microscópio, pega uma montanha de gente, desses 10% que entram nos 3% mais ricos de salário. A privilegiatura, os privilégios. Este ano, o ano passado, deu 77 bilhões o prejuízo da privilegiatura. Esse ano vai passar de 90 bilhões. Então, o governo optou em enfrentar os privilégios. Isso está sendo explicado, e a explicação vai aumentar cada vez mais. Então, nós estamos ganhando dos deputados, começamos a ganhar a opinião pública, e o trabalho vai continuar em janeiro, e em janeiro nós vamos continuar trabalhando. Aliás, não paramos. Então, estamos esperançados. Deputado, com quantos votos os senhores acreditam que contam nesse momento? E, além de tudo, a gente ouve de alguns parlamentares reclamações no sentido de alguns acordos, algumas pendências em negociações de concessão de emendas, enfim. Como que tem sido esse trabalho de entregar o que foi prometido, até com relação às outras duas denúncias, que houve um desgaste maior, né? A maioria de todos os compromissos que deputados fizeram com a Santa Casa, com um prefeito, com uma escola, com um ginásio esportivo, com aparelho de mamografia para salvar as mulheres,
com aparelho de angiografia. Tá? A maioria dos compromissos foi cumprido, tanto de emendas e outros compromissos. A maioria. Existe, sim, ainda alguns compromissos a serem cumpridos. E existe tempo de sobra para ser cumprido. Ganhamos tempo para ser cumprido isto. Tá? Ganhamos tempo de janeiro, desse resto de ano, janeiro e parte de fevereiro, para resolver. Primeiro, explicar melhor para muitos deputados. E segundo, essas pendências. E tem raros casos na área de pessoal, todos obedecidos pela lei estatal, que precisa ter 10 anos de experiência, tá? Curso superior, também tem vários casos. Tudo isso também está sendo resolvido e ganhamos tempo. Por isso que aumenta a nossa segurança. E também, ganhando o poder público, nós começamos a ganhar, tá? O deputado volta mais seguro, com a propaganda volta mais seguro. E nós estamos dizendo para o deputado, tá? A economia vai estar melhor em fevereiro, vai estar melhor mais ainda em junho, vai estar melhor em outubro. Você sabe aí os números, você sabe os números, né? Nós vamos fechar esse ano aí com 1%, talvez 0,9%, eu sou mais otimista, eu sou daquele de 1,1%, tá? 1,1%, tá? O ano que vem, 3,5% a 4%, 3,5% a 4%, vamos fechar com a taxa de emprego, de carteiras assinadas, e também o formal e o informal, talvez fechamos até com 2 milhões este ano, 2 milhões, 1,5 milhão já fechamos, quer dizer, estamos com carteiras assinadas sempre mais positivas e mais o informal, a confiança se mantém. Me parece que o meu mercado, aí você pode me responder, o mercado já precificou a questão da reforma da Previdência, isso ajuda também, tá? O Risco Brasil se segurou, os investidores estão chegando, vocês viram os leilões de energia de ontem e de mês passado, quer dizer, existe confiança, tá? Então nós vamos chegar o ano que vem, olha, com um emprego de um dígito, talvez de 9%. Então, tudo isso nós estamos passando para os deputados, né? E temos tempo, temos 60 dias para passar para os deputados de muitas formas. E uma das formas é a internet, que nós estamos usando também, além da propaganda e outras formas, que o governo está bem atento. O governo não vai descansar nesse fim de ano. Deputado, quantos votos, mais ou menos? Votos, viu? Neguei, não te falei. Eu não tenho a varinha, não é? Eu não tenho a varinha mágica. Mas tem um mapa de voto aí, né, deputado? Nós estávamos para dezembro com uns 270, um pouco mais, um pouco menos, viu? Agora, para votar em dezembro. Eu acho que aumentou, viu? Eu acho que aumentou. Mais do que isso, não. Você tem a inquietude do jornalismo brasileiro, tá? Que sempre quer prever o resultado. Tá? Ô, deputado, uma coisa... Mas eu posso dizer que está aumentando. Está aumentando pela melhora da economia, as posições firmes do governo, tá? A imprensa, eu esqueci, a imprensa entrou. A imprensa nos ajudou lá na comissão especial. E vocês têm que entrar mais, vocês da área econômica têm que entrar mais. Vocês têm uma rede também de deputados que contatam, tá? Vocês precisam entrar mais, muito mais do que vocês estão fazendo, tá? Muito mais. Se pudesse até se posicionarem publicamente, no rádio, no jornal, porque isso é uma guerra. Essa é a terceira guerra que a gente vive esse ano com a corporação pública. E, para mim, as duas primeiras foram importantes, que foi da denúncia, mas essa é decisiva, né, para dar sustentabilidade fiscal ao Brasil. Quando o senhor fala em três guerras, o senhor se refere... O senhor vê um vínculo entre as três, então, entre as duas denúncias e a reforma.
Eu diria que nós estamos, que já vencemos outras duas, na mais estruturante, porque as outras eram importantes porque queriam tirar o presidente, né? Que era uma coisa importante. Nós não podíamos tirar, não tinha cabimento tirar o presidente. Né? Nenhum aspecto. Mas o senhor vê o vínculo entre as três guerras, então, que você chama? A corporação pública atrás. Uhum. Eu estou convencido que o Janot fez aquilo, que ele teve que recuar, para impedir a reforma da Previdência. Plenamente convencido. E não só eu. Tem articulistas convencidos também que escreveram isso. E agora é a maior guerra com a corporação pública. É a maior guerra. Aqueles 10% mais ricos que mais recebem. Nós temos que quebrar a maior transferência de renda que existe no Brasil e no mundo, dos pobres para os ricos. Em 10 anos, de 2001 a 2015, o Tesouro Nacional tirou do Tesouro, tirou de muitas políticas públicas 1.268 bilhões para cobrir o buraco da Previdência Pública, com essa injustiça previdenciária. Né? Ô, deputado, o senhor foi relator do teto de gastos, o senhor acompanhou bem, tem acompanhado de perto essa questão orçamentária, de repasses, aí, de decisão, de alocação de recursos orçamentários em um momento bem complicado aí do país nesse assunto. E nessa semana a gente viu aí, antes do recesso do Judiciário, uma decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski que vai provocar aí um prejuízo para o orçamento público no que diz respeito aí aquela medida provisória do governo de adiar o pagamento, aí, o reajuste dos servidores, enfim. Como que isso vai prejudicar a estratégia e como que o senhor viu essa iniciativa monocrática do magistrado? 7 bilhões de prejuízo no ano que vem se nós não revertermos no Supremo. Essa é mais uma demonstração da corporação pública. O Lewandowski tornou-se sócio da liderança contra a Previdência. Que o Janot se acomodou, mas fez um baita estrago. Tá? Um baita estrago. E o Lewandowski assumiu. Ele não pensou no mercado, ele não pensou no empresário, ele não pensou na Bolsa, ele não pensou na inflação, ele não pensou no pobre, não pensou no desempregado, no doente, no enfermo, nas estradas que precisam mais recursos. Foi uma atitude monocrática corporativista, e eu volto ao assunto. Se nós não vencermos a luta com as corporações públicas desta vez, nunca mais, vou repetir para todos que estão me acompanhando, nunca mais. Por isso que eu penso assim, com a razão e com a emoção. Senhores desta área, os senhores precisam ajudar mais. Mas eu não posso reposicionar, eu não posso botar na televisão. O que vale é na televisão. O jornal é meia dúzia de pessoas que leem. Não? Tem que botar na televisão a posição de 100 agências financeiras, ou de 10 bancos. Botar na televisão uma campanha, os bancos botar uma campanha de 1 mês, as financeiras também de 1 mês no rádio e explicando. Esta é uma guerra, vou repetir, é uma guerra. E nós não temos armas, nós temos a razão, nós temos a justiça, nós temos a dignidade, nós temos o discurso da igualdade, tá? Mas eles não. Eles têm os seus sindicatos e principalmente os promotores, juízes e fiscais, que são muitos. Os juízes fiscais não têm sindicato, mas têm as suas poderosas associações, né? Porque essas corporações são ricas, opulentas e não querem se aposentar mais tarde. Não querem se aposentar com 55 anos e viver com um belo salário por mais 30 anos. E aí tem que aumentar imposto, tem que aumentar a contribuição. Imagina se não vão passar a Previdência. Vai ser ruim para todos, inclusive para todo o mercado. Então eu acho que o mercado está nervoso, mas o mercado, e agora estou cobrando do mercado uma posição, aqui, ao vivo, cobrando uma posição do mercado. O mercado precisa ser mais ousado, mais corajoso
em campanhas para explicar. O mercado faça como a CNI, faça como a Fiesp, faça como a CNC, se posicione. O jornal eu já vi, mas com mais força de alcance, porque esta é uma guerra. Se nós perdemos a guerra com as corporações, vocês sabem melhor do que eu o que pode acontecer para a economia do país. Entrem nessa guerra. Não tem armas. É uma guerra boa de entrar, não tem armas. A arma é a verdade, a dignidade, a justiça tributária, previdenciária. Viu? Nós continuar diminuindo a força da dívida interna bruta, não é? Nós aumentar a confiança do investidor lá fora, do investidor brasileiro, que o Michel é o maior caixeiro viajante da história do Brasil. Não teve um presidente que mais saiu do país para buscar empréstimo debaixo de mau tempo, e vai sair de novo agora. Vai fazer Singapura, Indonésia, Vietnã, Timor-Leste, por último, trazendo investidores. Nós não podemos perder esse círculo virtuoso que nós estamos entrando. Deputado. Agora, se não passar a reforma, vai passar. Então, repito, os senhores do mercado precisam se expor mais nesta guerra. Deputado, querendo avançar um pouquinho mais na conversa, a gente tem bastante assunto para tratar. Eu queria saber qual que é a agenda legislativa do governo aí no próximo ano. Tem eleição que naturalmente ocupa um espaço mais no debate político, atrapalha um pouquinho na condução de outras agendas legislativas, mas eu sei que tem privatização da Eletrobras aí, que deve andar um pouquinho. Além da reforma da Previdência aí, qual que é a agenda para o ano que vem? Não. A primeira é reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência. A segunda é a simplificação tributária, tá? Que penaliza os assalariados, principalmente, tá? E complica para o empresariado para pagar. Então, isso precisa ser feito e o presidente Michel o fará. Terceiro, que já está andando, é uma agenda de privatização e de concessão muito corajosa, não é? É só ver que debaixo de mau tempo, o que o governo privatizou esse ano, e não é fácil, eu aprendi nas viagens que eu fiz com o presidente Michel, eu vi os nossos técnicos falando dos empresariados, o presidente determinou o secretário Moreira, tem uma área técnica extraordinária e a agenda de concessão e privatização está andando, hein? E vai andar muito, não é coisinha pequena, não. Eu te peguei dizendo que era coisinha pequena, não é. É muito arrojada a agenda de concessão e de privatização. Haverá fila de investidores, já está havendo fila de investidores. Eu recebi aqui, há 6 meses atrás, o representante de um fundo japonês, o segundo fundo japonês, que é o representante da América Latina, ele esperou, onde eu fiz uma pergunta para ele no fim, o que vai acontecer se passar todas as reformas? Vai haver fila de investidores. E já está acontecendo. Imagina com essa agenda de 2018, não é? Então, nós, deputados federais, primeiro nós, deputados federais, nós não podemos deixar de completar o nosso trabalho. O que fez em 18 meses, que o Michel fez em 18 meses, é algo inesperado. Ninguém esperava. Ninguém esperava. Ele fica na história como o presidente mais reformista, mas tem mais para fazer. Ele fará. Questão política, tu quer saber? Questão política. Olha, eu tenho dito para meus colegas, que eu estou 23 anos aqui, eu passei por reforma da Previdência, aquela pequena que o FHC, não foi pequena, para a época foi boa, tá? O Lula ensaiou uma, valeu um pouquinho, tá? Eu passei pela reforma trabalhista que passou aqui na Câmara e empacou no Senado quando o Lula se elegeu a primeira vez, tá? E eu me reelegi, tá? Fizeram na minha região uma campanha pesada, o grupo de sindicatos,
e funcionários públicos, etc. Eu me reelegi e só tenho me reelegido defendendo, e apoiei o PT nas poucas, sei lá se fez reforma, mas alguns projetos bons eu apoiei. O povo quer posição, o povo quer deputado que se posicione e o povo está sentindo que o país está melhorando. Né? Então nós vamos chegar bem politicamente, bem. O Michel vai ter um peso importante nessa eleição. Tá? Não deve ser candidato. Tá? Mas tudo pode acontecer também. Hoje tem dois extremos. O Lula, tá? Que fez um governo regular ali no primeiro mandato, que tinha o Meirelles do lado, e o Palocci depois se perdeu completamente. E a Dilma dispensa comentários. Tá? Então, é um candidato radical de esquerda, e as bobagens que ele está dizendo por aí. E, possivelmente, o tribunal lá no Rio Grande do Sul vai colocá-lo na ficha ali. E, do outro lado, tem um candidato de direita, que o mercado conhece e está conhecendo. Né? Um candidato de direita, muito à direita, né? Que, para mim, não reúne condições. Aparecerá um candidato do meio, da paz, da harmonia, da convergência, e que mantenha essa linha reformista do presidente Michel. Tá? Com certeza não será nem Lula e nem Bolsonaro. Vai ser uma virtude média. Aí passa pelo Rodrigo, passa pelo Meirelles, passa pelo Alckmin, eventualmente poderá aparecer outro, não sei. Mas nós vamos ter um candidato virtude média. O povo saberá escolher. Ô, deputado, o desembarque do PSDB atrapalha um pouco no desembarque do PSDB do governo, atrapalha um pouco nessa conformação aí dessa coalizão? O Meirelles andou falando aí que o Alckmin não seria o candidato do governo, quer dizer, pelo apoio que não dava na reforma da Previdência, aí acabou fechando questão, mas ainda assim o partido não consegue entregar todos os votos aí pela reforma. Como que o senhor vê? Não, os tucanos, quando assumiu o Alckmin, melhorou muito. Nós teremos aí, acho que mais de 35 votos, tem 46. De repente, com a posição mais firme agora, deve passar de 40 votos nos tucanos, que é uma bela votação. Os tucanos se aprumaram, consertaram um erro estratégico que estavam cometendo. Mas o partido pode, nas eleições, vai ser difícil ver o partido defendendo o legado de um presidente que ainda está com uma popularidade baixa. Deu uma melhorada nessa última pesquisa, mas ainda é uma popularidade baixa. Os senhores acreditam que vai ter algum candidato que vai fazer uma defesa de Michel Temer também? Como que está essa ideia de conformação de alianças para a eleição? Então, vamos lá. A inflação com menos de 3% lá no mês de agosto. O juro 6,5%, tá? A taxa Selic. O juro real aí 2,5%. Tá? Os investidores fazendo fila para entrar no Brasil. A taxa de desemprego de um dígito. Aí 9, um pouco menos, um pouco mais. Né? O povo já com a percepção que a inflação deu resultado no bolso, que a taxa CNI já mostrou um pouco. Né? A pesquisa CNI já mostrou que o ótimo, bom e regular já melhorou. E a rejeição e a aceitação já dobrou, porque a percepção da melhora da economia chegou para o Marcos, chegou lá para a Zeina, chegou para mim, chegou para o formador de opinião, mas na ponta não chegou ainda. Por que as ruas estão vazias, Marco? Tu queres me responder? Por que elas estão vazias, Marco? Essa é a pergunta que eu lhe faço, né, deputado? Estou fazendo uma pergunta. O senhor é deputado federal, eu que faço essa pergunta para o senhor, por favor. Marcos, estão vazias que o povo está sentindo que está melhorando, Marcos. Está melhorando, Marcos. E se não estivesse melhorando, tinha um movimento. Olha que a esquerda faz um esforço danado, hein?
um esforço danado. O povo viu. Olha, terceirização, reforma trabalhista, controle dos gastos. O presidente Michel está pagando os hospitais em dia. Outro governo tinha dificuldade. Está fazendo a maior reforma do parque de ambulâncias do Brasil inteiro, fazendo uma reforma de 57% o parque de ambulâncias. Viu? Olha a reforma do ensino. É um governo corajoso. Tá? Olha a confiança, olha a taxa de desemprego que está caindo. O povo não está nas ruas, mas ainda não decidiu para responder na hora. Tu sabe que pesquisa tem que responder na hora. E o Michel, ele disse que não ia governar enjaulado. A jaula do Ibope, ou de qualquer outro instituto. Ele disse e repetiu. E ele tem a palavra, ele não governa enjaulado. Mas ele tem do outro lado a opinião pública. Ele tem a imprensa, ele tem as forças produtivas, tem grande parte da academia universitária que pensa do lado dele. Né? Na reforma, a pesquisa Ceniza mostrou que as pessoas acima de 55 anos, né, começaram a apoiar a reforma. Imagina quando chegar lá embaixo, quando os pobres perceberem que essa reforma vai ser boa para eles, porque vai ter dinheiro para políticas públicas e ninguém está tirando deles. Né? Então isso está desenhado. Conversa com o marqueteiro. Isso está sendo desenhado para agosto e setembro, ou antes até. Então aquele partido, né, que não falar das reformas, a classe média, as classes produtivas, terão dificuldade de acompanhar, terão dificuldade. Viu? Deputado, as pesquisas eleitorais têm indicado aí 3 candidatos que se dizem opositores na liderança, né? O ex-presidente Lula, como o senhor pontuou, Jair Bolsonaro também se posicionando bem nas pesquisas, Marina Silva logo atrás. Como que vai se comportar o governismo? O senhor acredita que seja de fato positivo, seja possível aí reverter aí um sentimento grande aí opositor ainda? Quer dizer, vai ser suficiente a recuperação da boa avaliação do presidente, que ainda é muito baixa? Até lá, o senhor estava falando um pouquinho disso, dos indicadores econômicos como fatores a contribuir com isso, mas vai dar tempo para tudo isso, deputado? Uma economia estúpida, dizia o marqueteiro lá do Bill Clinton. Haverá tempo, haverá. O povo vai sentir, e virá a virtude média. E, aliás, tu sabes mais do que eu, tá? Que a pesquisa é uma fotografia, é simplesmente uma fotografia que é discutida, é uma fotografia e muda a cada momento. Não é? E nós estamos em ascensão, o governo Michel está em ascensão. Eu repito, a minha maior pesquisa é as ruas vazias. Minha maior pesquisa é as ruas vazias. E a pesquisa é fotografia. Tu viste como elas erraram, né? Muitas eleições erraram, até pelo Brasil lá fora. Imagina, muito antes, 10 meses antes, 1 ano antes de uma eleição, é fotografia. Essa fotografia, ela muda. Tá? O país vai estar melhor, o candidato do meio, o candidato da harmonia, da paz, da convergência, da solidariedade, o candidato que vai dizer, olha, este governo quebrou os privilégios, não houve nenhum governo que quebrou o privilégio. E nós temos aí muito tempo, tu sabes, muito tempo para continuar mostrando que nós estamos quebrando os privilégios. Evidente que tem problema. Nós estamos fazendo 4 anos em 2 anos. E o próximo presidente vai ter que continuar. O próximo presidente que não assumir a bandeira reformista, o país para e recua. Fim do mercado também. Para e recua. Os investidores vão embora. Então, o próximo presidente, se entrar um Lula ou outro, que nem eu não conheço,
né? Para tudo, né? E por isso que a população não está nas ruas. Isso é diferente de botar um cartão na frente. É diferente de botar um cartão na frente e fazer algumas perguntas. E ainda mais que até há 20 dias atrás tinha uma rede hegemônica, né? Que não só via espinhos, não é? Não via o arvoredo, a floresta, né? O que estava nascendo. E está nascendo um novo Brasil. Está nascendo um novo Brasil. Deputado, uma última questão sobre essa corrida presidencial, aí a gente vai para outros assuntos aí. A candidatura do ex-presidente Lula corre risco de ser inviabilizada aí pela lei da ficha limpa, depender de como que vão andar esses processos, o processo do triplex, que corre aí no TRF4. A senhora acredita que o ex-presidente vai acabar concorrendo, vai desistir, não vai poder concorrer? Qual que é o teu cenário para o ex-presidente e se isso afeta também, de alguma forma, o andamento dos trabalhos no Congresso? Eu acredito, eu quero, né? Não pode acontecer a candidatura dele. E digo isso como cidadão brasileiro em primeiro lugar. E depois como político que sou há 22 anos, como médico, que soltei toda a minha atividade médica lá na minha cidade querida, Ijuí, região noroeste do estado do Rio Grande do Sul. Estou na 6ª eleição, tá? Então acompanhei 1, 2, 3, estou no 4º presidente. O Lula não pode voltar, não tem cabeça, e tudo pelo passado dele. Não pode, será um desastre para o país. Um desastre para o país. Tenho confiança no tribunal lá em Porto Alegre. Ele deve rodar no tribunal. Eu acho que não vai ter nem aqueles embargos infringentes. Ele vai ter extrema dificuldade em recursos. Ele vai entrar na ficha limpa. Não imagino que o Supremo vai rasgar a ficha limpa, tá? Porque haverá movimentos de rua que eles têm dificuldade, até para colocar. Ele tentou botar gente em Curitiba, vai tentar botar gente em Porto Alegre e não põe. Talvez aumente um pouco mais. Está fazendo essa caminhada pelo Brasil aí. Em alguns lugares junta um pouco mais, em outros lugares é uma vergonha. Em média, a média é muito baixa do que ele está juntando. Tá? O povo não quer mais aventura, não quer mais aventureiro. Eu não quero. Então, eu não acredito que o Supremo vá rasgar a ficha limpa, tá? Para atender algum recurso que ele vai ter. Eu quero o Lula na cadeia. Deputado, o senhor é membro do PMDB, agora MDB, teve a mudança de nome aí na convenção. Qual que é a estratégia do partido para as próximas eleições? Teve algumas mudanças aí pela reforma política que até os parlamentares aprovaram, né? Principalmente a manutenção aí desse quadro de fim de financiamento privado de campanha, que aconteceu nas eleições municipais já, só que a primeira eleição geral que tem essa nova regra. A questão da cláusula de desempenho também, como que tudo isso vai influir aí nas estratégias? E o PMDB vai focar no quê? Vai focar em construir grandes bancadas no Legislativo? Qual que é a estratégia? Sim, a reforma política foi tímida, né? Foi pífida, né? O parlamento acabou olhando só para o seu umbigo, deixou para o fim, e também foi difícil, né? O ano passado foi... O que nós estamos fazendo aqui, o parlamento que mais votou em curto espaço de tempo, tantas leis, né? Fez tantas reformas encaminhadas pelo Michel, ou projetos bons que aqui estavam, né? Mas a reforma foi ruim. Então, o PMDB vai focar sim para aumentar as suas bancadas, é óbvio, todo partido quer, e é o partido do governo, né? Eu até gostaria que o presidente Michel fosse a reeleição, mas ele não quer, ele diz que prejudica, ele nem aceita discutir isso, né? Então, não sei se nós teremos um candidato, é difícil nós criarmos um candidato nesse ponto. Então, nós somos um partido poderoso, com uma vasta capilaridade, decidiu muitas eleições majoritárias, tá? Então, o candidato do meio, né, que até pode ser nosso, acho provável,
terá que ter o PMDB como aliado. E existe, sim, um trabalho aí de muitos partidos, tá, da base do governo, tá, pensando em candidatos do meio. E o PMDB será decisivo também, porque nós vamos eleger muitos deputados se a economia estiver bem. Isso vai ser o meu discurso, da maioria dos deputados. A economia estará bem. E o senhor vai... Então, o governo vai influenciar nessa campanha. Então, o PMDB vai defender o seu governo, vai defender a ponte para o futuro que está dando resultado, vamos defender. O deputado que não defender vai ter dificuldade para se reeleger. Então, nós vamos defender o nosso governo. E com isso vamos nos eleger. E o senhor vai disputar o Senado, vai disputar a Câmara novamente? Eu sou candidato a deputado federal no meu estado, mas coloquei o meu nome à disposição ao diretório estadual. Se quiserem, eu vou ao Senado. O Senado tem disputa, depende de circunstâncias ligadas à eleição do governador. Então passa por isso, mas eu estou trabalhando. O Estado gostou do trabalho que eu fiz no impeachment, eu fui modestamente um dos líderes. O Estado está gostando do trabalho que eu faço humildemente como vice-líder do governo no processo de reforma. Eu comecei o teto dos gastos, que a Zeina foi muito feliz dizendo que ela é a cintura, eu que está pressionando a barriga, né, do gordo. Se o gordo não diminui a barriga e vai ter que comprar outra cinta, ele explode, né? No teto dos gastos eu fui o líder e apoiei as outras reformas e o meu estado está gostando, não é? Então, eu estou agora muito preocupado com a reforma da Previdência, e repito o apelo ao mercado. O mercado precisa se juntar e entrar nesses próximos 60 dias com peso na reforma da Previdência. Com peso. Eu não vejo o mercado entrar nessa luta contra as corporações públicas com peso. Deputado Perondi, como é que fica a janela partidária aí? O PMDB deve ter uma migração para... Muitos deputados aí vão migrar para o PMDB. Quais são as expectativas do partido? Como é que tá? Alguns vão migrar, alguns vão sair. E vai haver mudanças. Mas todos vão ficar na faixa do governo reformista. Isso está prejudicando de alguma forma a reforma da Previdência? Não está. Deputado, ainda tocando na questão do seu estado, teve um avanço importante aí na negociação da dívida do seu estado aí esses dias. Qual que foi a contrapartida para que se conseguisse aí esse primeiro acordo prévio, né? Fechamos antes. É um protocolo de adesão que a lei do regime de recuperação fiscal cobrava, né? Nós fizemos uma proposta há 60 dias atrás do protocolo de adesão, foi rejeitada, e voltamos à negociação. A barreira era uma interpretação do gasto de pessoal do Estado, foi mais essa interpretação. É a corporação pública de novo, gastadeira, opulenta. Olha, tem gente boa no serviço público, que sabe que vai ter que trabalhar um pouquinho mais, e eu respeito, né? Mas uns aí que estão impedindo. Tá. A corporação pública de novo. Lá no meu estado, o Tribunal de Contas do Estado deixava fora, como gasto de pessoal, o gasto das pensões, de auxílio-doença, diárias, auxílio-saúde, todos os penduricários, que é pessoal, que significava 17% do gasto de pessoal do Estado. E isto que veio junto para cá.
veio junto para cá. E uma das condições para o pré-acordo que nós assinamos ontem era o Estado gastar mais de 70% com a folha e mais uma parcela da dívida, folha mais uma parcela da dívida. E aí, com esses 17% fora, nós gastamos, deu o pessoal aí quase 60% apenas. Aí, o Tesouro mandou de volta, né? E por que fez assim? Foi que o Tribunal de Contas do Estado, num conluio corporativista com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, e etc., etc., e etc., tá? A Poder Legislativo Gaúcho deixaram fora esses 17%. Aí nós convencemos, o governo federal ajudou muito, criamos uma comissão foi criada uma comissão de arbitragem e conciliação, a ministra Grace foi fantástica, o ministro Padilha foi fantástico, o ministro Meirelles foi fantástico, a comissão de conciliação durante 3 semanas trabalhou de segunda a sexta, tá? E ficou aceito, tá? Como o que tinha que ser aceito, os dados da LRF, os dados do Tesouro, que mostra que o nosso Estado gasta quase 71% com o pessoal e gasta mais com as corporações públicas, com coronéis da brigada, com fiscais da Receita que se aposentam com 50 anos, com promotores e juízes que se aposentam com 50 anos, tá? E queriam ficar com essa gordura para continuar aumentando o salário. Aqui no governo federal já tem o teto dos gastos que limita isso. Que limita, lá não tem. Lá não tem. Então eles fizeram esse bypass, tá? Mas nós conseguimos convencer na comissão de conciliação, isso que foi, não houve concessão nenhuma. Alô, mercado, não houve concessão nenhuma. O norte era este, para assinar o protocolo de adesão, era este. Esse nó, a comissão de conciliação resolveu e assinamos ontem. Meu governador estava emocionado, o presidente Michel disse que vai continuar apoiando, né? E então foi uma notícia extraordinária para o senhor. Agora, espero que amanhã a Assembleia Legislativa, todos os deputados, inclusive da oposição, votem esse pré-acordo. Não é o acordo de adesão, esse é a posterior. Que todos os deputados da oposição deixem a camisa do seu partido em casa e vistam a camisa do Estado, dos doentes do Estado, dos hospitais que têm dificuldade para receber, dos fornecedores, tá? Dos funcionários públicos que recebem 4 vezes por mês, não é? Que façam isso. Nós conseguimos também, em 4 dias, ganhar autorização para que o Banrisul, que o Estado vendesse 49% das ações do Banrisul, tá? Conseguimos em 4 dias, e você sabe que isso é difícil conseguir, conseguimos também com a Força Política Gaúcha, tudo de forma legal. O Banrisul ainda não vendeu, porque está esperando que melhore as ações aí no mercado para vender. Alô, pessoal do mercado, o Banrisul é um banco forte, Estado forte, agora com o pré-acordo, com acordo, valoriza mais, viu? E nós queremos vender. O Banrisul precisa vender essas ações. Então, estamos fechando o ano. Espero que a Assembleia Legislativa, reforçando, tire o Estado da porta do inferno. Tire o Estado da porta do inferno. A bancada Gaúcha Federal está fazendo isso, o governo federal respondeu muito bem, ajudando. O Sartori foi genial com seus técnicos. Agora falta só amanhã todos os deputados votarem, darem esse presente de harmonia, de paz, de convergência, tá? Ao povo sofredor que a nossa Câmara dos Deputados e o Senado deram ao longo dos 18 meses e que a Assembleia agora precisa dar nesse projeto.
Deputado, teve mais alguma questão de privatização também além da questão do Banrisul mesmo? E também aproveito para perguntar, que também é um caso de privatização, a Eletrobras, como que está o clima na bancada do PMDB para aprovação, para avanço dessa matéria também? Vai votar, há dificuldades, o projeto nem chegou ainda, vai chegar, muitos deputados da área já ajudaram a formatar, tá? A bancada vai decidir, e a bancada tem votado mais de 90% em todas. O PMDB votará e dará o maior número de votos para a Eletrobras. Tu vês, né? Tu vês. Olha o que aconteceu com a Petrobras. O Lula e principalmente a Dilma praticamente quebraram a Petrobras. Deixaram um passivo fantástico, né? Que o povo está pagando com a luz mais alta, né? Que a gente não consegue transmitir isso para o povo. Tá? E quase destruiu todo o sistema de energia elétrica do país. E aí nós assumiu, eu não me lembro, eu acho que é o Wilson, um técnico, que escolheu uma diretoria técnica, e a Eletrobras passou a ser reconstruída. E essa foi a decisão do presidente Michel Temer. Chamou o Pedro Parente. Pedro Parente, eu te quero como presidente da Petrobras. E o Pedro Parente disse, só se eu escolher os meus diretores. Isto que eu ia dizê-lo. E disse, sim, escolha os seus diretores. E ele escolheu. E a Petrobras, com dificuldade, está saindo do buraco, entrando num círculo melhor. Que governo bom. Por isso que eu quero agora um mercado apoiando de todas as formas a reforma da Previdência. Alô, mercado, vocês ainda estão fracos para apoiar a reforma da Previdência. Vou cobrá-lo sempre. E se não passar, vocês serão uma área do Brasil culpada pela não reforma. Não será a CNI, será o mercado. Deputado, caminhando para o fim dessa entrevista, vou fazer minha última pergunta, aí também o senhor aproveita para fazer suas considerações finais aí com algum tema que a gente não tem abordado. Os últimos dias vimos o Supremo de novo tomando algumas iniciativas que ensaiam uma tensão nova com a Câmara dos Deputados, o Legislativo de um modo geral. Primeiro aquela decisão do Barroso que não tinha havido ainda uma conclusão no julgamento, mas já aplicando um entendimento diferente da questão do foro privilegiado. Na Câmara dos Deputados já tramita um projeto que foi aprovado no Senado também nesse sentido. A própria decisão do Ricardo Lewandowski, que coloca uma tensão com o próprio governo e a questão orçamentária toda. Como que o senhor visualiza aí as relações Congresso-Supremo Tribunal Federal, que foram bastante conturbadas em alguns momentos desse ano, no ano que vem? Como que vai ser essa relação dos poderes? A gente vai viver sinais de uma crise institucional novamente? Como que vai ser? Eu não acredito. Por quê? Porque nós temos, como presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que tem ótimas condições para estar sentado naquela cadeira. Tem demonstrado, inclusive em algumas crises. Tá? Tem uma experiência de 25 anos de parlamento. Eu sou um empresário com experiência de parlamento, homem do diálogo. Então, isso ajuda substancialmente. Tá? Temos do outro lado no Supremo, o Supremo eu deixo para o Supremo falar. O Supremo precisa também se entender. Tá? Eu queria que o Supremo, entre eles, houvesse convergência. Nós aqui, entre nós, estamos trabalhando. Tanto é que votamos tantas reformas nunca vistas e nunca esperadas em um ano e meio. Que o Supremo se entenda. Mas, com a capacidade de diálogo do Eunício e do Rodrigo, eu não vejo crise entre o Supremo e o Legislativo. Mas, algumas questões nós vamos votar. Eu acho que em algumas áreas, né, o Supremo, o Poder Judiciário, melhor dizendo,
borrou a Constituição, não é? Então, nós vamos colocar umas questões para votar. O senhor poderia dar algum exemplo dessa questão constitucional que foi borrada, segundo a sua avaliação? Eu deixo para outra oportunidade para nós conversarmos. A Lava Jato precisa continuar, eu estou vendo preocupação, a Lava Jato precisa continuar, tá? Ela precisa continuar, tá? Também precisa continuar, tem um pouco de medo, tá? Mas eu não vejo atrito, porque tem dois homens que sabem dialogar aqui no Congresso, que é o Rodrigo Ministro, Senado e Câmara. Se houver, haverá boa administração disso. E temos também o outro poder, que é o presidente Michel, tá? Que foi em todas essas crises sereno, tranquilo, pacífico, tolerante, sempre respeitou o Supremo, apesar de facadas, né? Facadas, mas ele é resistente, ele estava de colete, né? E resistiu, mas é um homem que põe acima de tudo o sofrimento dos brasileiros, põe acima de tudo as alternativas para sair, o Brasil sair do buraco, tá? Não é um homem de conflito, é um homem político, é um técnico também, jurista, político, negociador de primeira, tá? Não vejo crises institucionais nesse ano que entra. Sou otimista. E para encerrar, dá uma palavra de esperança, de fé, de confiança, que o 18 vai ser um ano de vitamina maior ainda nesse novo Brasil que nasceu. Eu chamo um Brasil novo, que está renascendo, tá? E é interessante, não esperança de fazer esperar, viu, Marco? Né? A palavra esperança é sim, é esperar, vamos rezar, que Deus vai nos ajudar, e é bom rezar, não é? É bom rezar, vamos rezar que venha a chuva, né? Mas é um governo e um congresso com as votações que não esperaram acontecer, estão fazendo acontecer. O presidente Michel está fazendo acontecer. O presidente Michel está com as ferramentas na mão, trabalhando de domingo a domingo. Vocês acompanham de domingo a domingo. Tá? Que bom que o cardiologista dele antecipou e descobriu que ele tinha uma obstrução na coronária e agora não teve nada, preveniu o infarto do miocárdio e está muito bem, e tem uma ânima, eu convivo muito com ele, tem uma ânima, um foco, uma determinação, eu não sei onde ele busca, se busca na cultura brasileira, viu? Na raça brasileira e na raça libanesa, sabe? Muito focado. Então, ele faz acontecer, a esperança de fazer acontecer, tá? E até vai ter reconhecimento logo. Então, vai ser um ano prodigioso, teremos um candidato do meio, não é? Eu tenho muita confiança, mas repito, a guerra maior neste momento é a reforma da Previdência e eu quero todo o mercado com todas as suas armas, né, para ganhar a opinião pública e também convencer os deputados. Mais alguma pergunta ou já encerramos? Deputado, muito obrigado pela sua participação. O canal aqui está sempre aberto aí para a gente dialogar. Para a gente é muito importante ter a presença aí de parlamentares também, para entender um pouco a conjuntura, como é que está a percepção e as sinalizações para os próximos dias. Muito obrigado mais uma vez por atender nosso convite, viu, deputado? Eu que agradeço. Muito obrigado.
A você que acompanhou essa entrevista com o deputado Darcísio Perondi, que é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. Muito obrigado por acompanhar, por assistir, pela audiência, e esperamos contar com a sua colaboração também na próxima entrevista que fizermos com parlamentares. Obrigado.